gostaria de compartilhar a palavra do Senhor. E a mensagem de hoje é: vaso de honra ou desonra? Qual você decide ser? Hoje nós vamos receber do Senhor uma palavra impactante e uma chamada. Hoje nós vamos decidir qual que nós vamos ser. Qual vaso? E para essa palavra, vamos ler as palavras do apóstolo Paulo, palavras inspiradas por ele. Palavras inspiradas do apóstolo Paulo, que foram inspiradas pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 2, 20 a 22. E vamos refletir em cima desse texto, nessa palavra de hoje. Então vamos ler todos juntos. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para honra e outros para desonra. De sorte que, se alguém se purifica dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Eu quero ler de novo o versículo 21. Se alguém se purifica dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor. E eu te pergunto uma coisa. Esse texto aqui está falando de uma casa grande. Que casa grande é essa? Que casa você acha que é essa? Que o apóstolo Paulo está falando? É a igreja de Cristo. É a grande casa que Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja e os portões do inferno não vão prevalecer sobre a casa de Deus, sobre a igreja. Você pode dizer amém? E ele disse que nessa casa tem vasos diferentes. Alguns para honra e outros para desonra. Você pode imaginar isso? Na igreja tem vasos para honra e vasos para desonra. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós precisamos decidir. Isso não está falando aqui Deus te chamou para ser um vaso de desonra, mas é uma escolha que a gente faz. Paulo diz: se você se purificar dessas coisas. Então aqui está falando de alguém se purificar dessas coisas. E aí você se tornará um vaso de honra. E a minha pergunta é: que tipo de vaso você é? Sem essa purificação, sem essa santificação e arrependimento genuíno, nós vamos nos tornar
vasos que não vão glorificar o Senhor. A pergunta que ressoa hoje é: que tipo de vaso você vai escolher ser nas mãos do Senhor? Que tipo de vaso você escolhe ser? Para a honra ou para a desonra? Nós não fomos chamados para ser somente pessoas que assistem ou esquenta-banco. Mas na Bíblia, a gente vê muitas metáforas. Você sabe o que é metáfora? É uma figura de linguagem. E Jesus usa muitas figuras de linguagem que nos desafia a uma constante escolha em nossa jornada de fé, mostrando-nos que a cada dia nós podemos ser um ou outro. E eu vou falar de algumas dessas figuras de linguagem, dessas metáforas. Jesus disse que podemos ser ovelhas obedientes ou bodes rebeldes. Podemos ser trigo que produz fruto ou joio estéril. Qual que você escolhe ser? Podemos ser servos fiéis e diligentes ou servos negligentes. Ele disse também que podemos ser sal que dá sabor ou sal insípido. Ou sal insípido. Então, você quer ser um sal que dá sabor ou um sal que não tem sabor nenhum? Ele diz que também somos luz que ilumina. Ou você pode ser uma lâmpada escondida que não brilha. Ele diz que podemos ser atletas que perseveram ou corredores que desistem. Ele diz que podemos ser soldados de Cristo, equipados para a batalha, ou aqueles que fogem da batalha. Muitas metáforas que existem na Bíblia. Mas hoje o nosso foco está no vaso. E não somente no vaso, mas em um vaso de honra. Um vaso que escolhe, que produz honra ao Senhor. Um vaso que é escolhido para o Senhor, cheio do Espírito Santo e que pode ser usado para a glória do Senhor. Um vaso que escolhe ser fiel em todas as áreas do reino dele. Como eu disse, você pode escolher que tipo de vaso você vai ser. Porque numa casa grande existem todos os tipos de vasos. Mas hoje você precisa escolher que lado você vai ficar. Essa é uma mensagem que nos confronta. E eu não quero estar falando coisas só para te agradar, para você ir embora feliz, mas eu quero pregar a mensagem de Jesus. Você precisa escolher que tipo de vaso você vai ser. Você vai ser uma pessoa que vem todos os cultos de domingo ou vem de vez em quando? Você está disposto a servir o reino de Deus
ou somente um visitante? Vai ser comprometido a participar do Life Group com paixão para pregar o Evangelho, ou só preocupado com sua própria vida? E também na área sendo generoso com seus dízimos e oferta. Esses são os diferentes tipos de vasos: vasos de honra ou vasos de desonra. E eu sei, eu sou o pastor da igreja e eu sei muito bem. Jesus disse que Ele conhece as ovelhas pelo nome, e eu conheço cada ovelha aqui, os que têm sido fiéis, os que têm servido, os que têm sido vaso de honra. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, nos guiou nesse caminho, apontando os erros, e ele disse: essas coisas que nós devemos abandonar através da purificação e os princípios que devemos abraçar, para que a igreja Shalom se levante como uma coletividade de vaso de honra. Eu gostaria de ver essa igreja como um vaso de honra, vasos cheios do Espírito Santo, que vão trazer glória ao Senhor. E eu vou compartilhar com você 6 princípios para se tornar um vaso de honra. Você quer se tornar um vaso de honra? Eu quero ser um vaso de honra. E o primeiro princípio é manejar bem a palavra de Deus, a fonte e o norte do vaso purificado e fiel. Queridos, fidelidade começa e termina com a palavra. Se você não dá valor a esse livro, você não pode dizer que você é um vaso de honra. Vaso de honra, ele conhece esse livro, ele lê esse livro e ele sabe como mexer no livro muito bem. Essa é a maneira de nós sermos vasos de honra, aptos para o uso do Senhor. Se não formos obreiros aprovados que manejam bem a palavra da verdade, lá em 2 Timóteo fala esse texto, 2 Timóteo 2,15. Esse livro, a palavra de Deus, que você vem todo domingo para ouvir. Quando você vai para a célula também, você vai lá para estudar. Você sabe o que a gente está estudando lá? A gente não lê outro livro, a gente lê a Bíblia, estuda a palavra de Deus. E aí quando você vai pro Life Group, você precisa estudar e dar valor à palavra de Deus, porque é lá que a gente encontra os passos para a purificação que o apóstolo Paulo mencionou. E lá a gente é transformado por esse livro. Eu nasci de novo quando eu tinha 18 anos. Minha vida era muito bagunçada, eu tinha muitos vícios. E lendo a palavra de Deus, minha vida foi transformada. Eu não leio esse livro para pregar para você, eu leio para mim mesmo. Porque esse livro é como um espelho que muda a minha vida. Eu não leio para
para pregar, mas eu leio para ouvir e ser transformado pela palavra de Deus. E eu te desafio, dê valor à palavra de Deus. E o desafio de fidelidade, da prioridade. Eu vou te desafiar sobre fidelidade e prioridade. Eu quero perguntar a você: a palavra de Deus é prioridade na sua vida? Você dá prioridade a ela na sua vida? Ouvir, receber e praticar a palavra de Deus tem sido o centro da sua vida? Você tem sido um vaso fiel que busca o Senhor para ouvir, não somente em casa, mas também na comunhão com os irmãos? Queridos, às vezes eu vejo pessoas que não valorizam comunhão, não vêm para ouvir a palavra de Deus junto com o corpo de Cristo. Receber a palavra todo domingo é tão importante. E lembrando que a palavra que fomos ministrados domingo passado pelo irmão Luciano, ele nos trouxe uma palavra maravilhosa. Quem se lembra? O que ele pregou semana passada? As prioridades do reino de Deus na vida de todo cristão. Prioridade. E hoje eu quero te perguntar: o reino de Deus de fato ocupa o primeiro lugar na sua vida? É uma pergunta para você pensar. Os cultos de domingo, eles são prioridade na sua agenda? A sua participação e comprometimento é firme? E esse é um tempo para a gente se avaliar. A gente precisa se avaliar. Eu sou pastor aqui e os líderes, a gente está sempre observando e a gente vê que tem pessoas que não conseguem priorizar. Eu vejo que pessoas priorizam outras coisas. Adultos vão trabalhar durante a semana. Crianças vão para a escola, para a creche durante a semana. E isso é certo e necessário. Não estou criticando. Mas aí quando vem o domingo, não posso. Eles podem ir todo lugar durante a semana. Vai para a escola, para a creche, vão trabalhar. Mas no dia do Senhor, não, esse não é importante. Precisamos avaliar. O dia que recebemos a palavra do Senhor. Aqui é o lugar de recebermos a palavra. E se nós não valorizamos e priorizamos, a gente não prioriza a palavra de Deus, não estamos dando valor à palavra. Precisamos ser honestos e avaliar. Temos sido vasos de honra que valoriza a comida espiritual e a comunhão. Jesus disse: o homem não pode viver somente de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Se você não sabe, eu tenho uma comida muito especial para você. Não é porque é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. Eu não penso o que eu quero, eu prego o que a palavra de Deus fala. E a palavra diz que a gente não pode viver de pão, de batata, de carne. A gente precisa aprender a depender do Senhor.
Que tipo de vaso é você? Second principle, Segundo princípio, guarding what comes cuidar out do que sai da sua boca. of our mouth. The purity and A pureza e a edificação do of vaso. the purified vessel. Do you know that our words are powerful? Você sabia que nossas palavras são poderosas? Are powerful. Se você não sabia, elas têm um potencial Build, de construir destroy, ou de destruir, to bring life, trazer vida ou morte, to bless and to curse. abençoar ou amaldiçoar. And how are you using E a questão é como você usa sua boca that's coming e out? as palavras que saem da sua boca. Paul warns us about Paulo nos fala sobre profitable chatter, que é muito importante a gente which speaks like gangrene or cancer. A vessel of honor, um vaso de honra seeking purification, does que not busca purificação não contamina o ambiente com fofocas, murmurações, críticas destrutivas useless. ou discussões estéreis. How are you using your mouth? Como que a gente deve usar nossa boca? I'm not talking when you are in front of the people. Eu não estou falando somente quando você está Others. Are you speaking the back of your brother? com outras pessoas, você fala nas costas dos seus irmãos, dos seus líderes, ou você honra eles. On the contrary, their words are seasoned with grace. As nossas palavras, elas precisam ser temperadas com graça e devem edificar e encorajar o corpo de Cristo. Read 2 Timothy. Eu quero ler 2 Timóteo. Avoid godless chatter. Evite Those who indulge in it will become palavras more and more ungodly. erradas, porque toda vez, porque quem vive dessa maneira, Can you see? ele está somente Translation. The Bible says, ele está espalhando as coisas como se fosse um câncer. Você pode matar pessoas através das suas palavras, ou você pode abençoá-las. coming out of your mouth. O que sai da sua boca That will são palavras que vão abençoar as pessoas. speak. Então, cuidado com o que você fala. Vessel of honor. Então, um vaso de honra sempre produz Saints. e semeia boas palavras. E suas palavras são sementes que um dia vai produzir algo. Sempre. When you are speaking, Quando você fala, você semeia. when you are talking to someone, Quando você fala com alguém, você está semeando. talk on the back of Quando você fala pelas costas do seu irmão, você está semeando. Quando você desonra sua mãe e seu pai, das suas palavras, você semeia também. and you need to be careful. Você precisa tomar cuidado. Vessel, Que tipo de vaso você é? please. Por favor, A vessel of honor. você é um vaso de honra ou desonra? Words. Que tipo de palavra sai da sua boca? And the challenge for this, E o desafio the challenge of faithfulness. é fidelidade. O desafio da fidelidade. Listen. Somos rápidos para ouvir e tardios para falar? Are you quick to listen? Você é rápido para ouvir e tardio para falar? God gave Eu já te 2 disse, ears and 1 mouth. o Senhor nos deu 2 ouvidos e uma boca. A gente precisa aprender a ouvir mais. Our conversations in Nossas life conversas nos life groups, nos bastidores do serviço da igreja, reflete a sabedoria e o amor de Deus? the mouth of A boca de um vaso de honra is a fountain é uma fonte de águas vivas. of living water. And you have to decide today E você precisa decidir words. controlar as suas palavras Glorify para que você possa glorificar o nome do Senhor a vessel of
e você seja um vaso de honra. Third principle. Terceiro princípio. Third principle. Let's read all together. Vamos ler todos juntos? Viver em justiça e integridade. O caráter inabalável do vaso purificado. Now, brothers, God Queridos, is perfect Deus justice. ele Hello? é perfeitamente justo, não é? Você está me seguindo aqui? God is perfect justice. Deus é justiça perfeita e Ele nos chama para refletir essa justiça. And just, and He called us to E Ele nos chamou para refletir justice. a justiça dele Every em area. todas as áreas das nossas vidas. 2 Timothy 2:19. Em 2 Timóteo 2,19. Who confess the names of the Lord Aquele que confessa o nome do Senhor, turn away from aparte-se da injustiça. what that means. O que isso significa? Means being transparent, Ser transparente, honesto, leal upright, e íntegro em tudo. upright at work, Íntegro relationship, no trabalho, no relacionamento, nas finanças crucially, e crucialmente na nossa mordomia para com o reino de Deus. we are stewards. Somos mordomos. Fundamental part of the purification. Essa é uma parte fundamental da purificação que nos torna vaso de honra. You should be transparent. Temos que ser transparentes. Is your life transparent? A sua vida é transparente para o seu companheiro, se você é casado. Se você é casado, você é transparente. Are you transparent to your parents Você é sincero com seus when pais, they are in front of you? ou somente quando eles estão na sua frente você se mostra obediente? This is the kind of vessel that you should. Esse é o tipo de vaso que você tem que ser. How should we live? É assim que temos que viver. Nice Pessoas são cristãos legais, um vaso legal diante dos pais. Nice vessel in front of the spouse. Eles são muito bons na frente dos maridos, das esposas. Nice member of the church. São Of the pastor. um bom membro da igreja na frente do pastor, In front of the leader. na frente do líder. Or when you are here inside. Mas quando você tá aqui no culto. This is a fundamental part of the purification. E isso é algo muito importante para a gente ser um vaso de honra. I'm gonna read 2 Timothy Eu quero ler 2 Timóteo. the Lord. Todo aquele que confessa o nome do Senhor precisa sair, precisa abandonar todo pecado. The name of the Lord must turn away from A gente precisa abandonar as nossas fraquezas, of faithfulness in this point. abandonar a injustiça. How have we dealt with the temptation? Como a gente lida com a tentação da desonestidade? Às vezes tentando cortar caminho. Corners, fraud, Sabe o que é fraude? a vessel of honor. Um vaso de honra. From things Ele se purifica dishonor. de coisas que são Does not build injustas. its life or ministry on crooked Ele não foundation. pode edificar sua base sobre algo quebrado, rachado. Tithes and offerings Até dízimo e oferta, queridos, should reflect precisa refletir o nosso coração justo e puro, recognize that reconhecendo we have que tudo que temos vem do Senhor. always I say I never gonna say Eu sempre falo, eu não vou cobrar dízimo e oferta das pessoas, be transparent between you. porque você tem que ser transparente entre você e o Senhor. For principle, Princípio 4. go together. Vamos ler juntos? Flee Fuja do pecado e da imoralidade. morality, the purity that A pureza que qualifica o vaso.
para o uso do Senhor. But brothers, Queridos, this point can destroy your life. esse ponto ele pode destruir a sua vida. Impureza, imoralidade. E a palavra de Deus é clara. Here warning. Flee Fuja desires of youth. das paixões da mocidade. 2 Timóteo 2:22. Evil desire. Fuja das paixões da mocidade. To flee is not weakness. It's a spirit. Fugir não é fraqueza, é uma estratégia de guerra espiritual. What I used to do. E é isso que eu faço. Sexual immorality. Imoralidade sexual, pornografia, Sensuality. sensualidade, Are traps. eles são como cadeias que podem contaminar totalmente nossa vida. E o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E nós somos membros do corpo de Cristo. And the Bible says, E a Bíblia diz: fuja dessas paixões, fuja. I think most of you know. Eu creio que a maioria de vocês sabem. I am a person that I was running away. Eu sou uma pessoa que está sempre fugindo. Because I don't say that I'm strong. Eu não digo que eu sou forte. I have limits in my life. Eu tenho limites na minha vida. Eu pus limites All areas. em todas as I áreas, don't want to fall. porque eu não quero cair. Ever listen some pastors, they Você já fall to ouviu sin. falar de pastores que já caíram em pecado? Your pastor is not so strong. O seu pastor não é I have forte. borders. Por isso que eu tenho limites. I am fleeing Eu fujo sin. desse tipo de pecado. I'm not afraid of the devil. Eu não tenho medo I'm not do afraid diabo. to drive out demons. Eu não tenho medo de expulsar demônios. E a Bíblia diz We have para resisted the que a gente temos que resistir ao diabo, devil. Flee from him. mas temos que fugir da imoralidade. The devil, you can go O diabo, você pode lutar contra ele, você pode repreendar e mandar sair, mas você tem uma carne que tem que ser crucificada, você tem que fugir das tentações. to the life of Joseph. Olha para a vida de José, um homem. I told you about the process. A gente trabalhou essa palavra sobre o processo. No processo, ele foi tentado para dormir com a esposa de Potifar. And what he did do? O que ele fez? What he did? O que José fez? He ran away. Ele fugiu. He didn't start talking. Ele não ficou lá falando: mas é tão bonita, mas eu não posso. Every time Todas as vezes our children, que você fica tentando falar, vamos só dar uma olhadinha, você vai ser destruído. Fuja. this is the key. Essa é a chave. Strong. Eu não sou forte. My brothers and sisters, Queridos, if I go to your house, se eu for na sua casa husband is not your house. e seu marido não tá lá, eu bato lá, você fala: entra, entra. Oh, you can come in. Where's your husband? E se eu falar: seu marido não tá aqui, eu vou falar: tchau. Yes. Sim, é isso que eu faço. Why? Por quê? Eu fujo. I'm not strong. Eu não sou forte. You have to protect yourself. Você tem que se proteger. A Bíblia diz: Satan. você pode lutar contra Satanás, mas você não pode lutar contra a sua carne. Nowadays, Imoralidade. we have it's easy. Hoje em dia tá tudo tão fácil de achar imoralidade, não é? You are just one quick Você é um toquezinho. this evil. Você vai ver esse mundo maligno na sua frente. Isso pode destruir a sua vida. And I'm challenging you E eu te desafio, coloque limites. because you are not strong. Você não é forte. You enter through this door. E se você entrar nessa porta, você vai destruir sua vida. Read the Bible. Não importa se você já leu a Bíblia, se você já foi à igreja, se seu pai e sua mãe é cristão, você tem que fugir, God is a powerful destruction. porque isso é um lugar de destruição. We see E hoje o que a gente vê? Muitas pessoas na igreja, children that are in pornography. They crianças assistindo pornografia e mentindo para os seus pais. Você é um mentiroso. You are saying to your parents,
Você diz para o seu pai que você está tudo bem, mas você sabe o que você está fazendo quando você entra naquele quarto, naquele banheiro. Mentirosos. Às vezes, homens, mulheres também têm entrado nesse pecado, não somente jovens. Eu não estou querendo falar que eu sou melhor que você. Eu estou fugindo. Porque se você dá espaço para a sua carne, a Bíblia diz, você pode lutar contra o diabo, você vai vencer ele facilmente. Mas a sua carne você tem que crucificar todos os dias. Você precisa morrer para você mesmo. Coloque limites. Eu não vou ficar sozinho, não vou... É isso que você tem que fazer. Fuja dessa paixão. Isso é parte também da purificação. Se não, você vai ser um vaso de desonra. E o desafio de fidelidade nesse ponto é ser vigilante e protegendo os seus olhos, ouvidos, mente e coração de tudo que desonra o Senhor. Eu vou repetir, fazendo uma pergunta. Você tem sido vigilante? Lembre-se, os seus olhos, os seus ouvidos são as janelas da sua alma. E se você abrir de maneira errada, você vai ser destruído. Você vai ser um vaso de desonra. Cuide dos seus olhos, da sua mente e do seu coração. Cuidado com as músicas que você ouve. Muitos cristãos, é uma vergonha. Um dia está na igreja, eu te adoro, Senhor. No outro dia estão ouvindo músicas do mundo, músicas satânicas. Eu te digo algo, talvez você não concorde, mas eu quero falar. Mas se você ouve música do mundo, música secular, a sua fé não está boa. A Bíblia diz, de uma boca não pode sair adoração e de outra hora coisas malignas. Você precisa prestar atenção o que sai da sua boca, o que entra nos seus ouvidos. Eu quero te dar uma dica, uma direção. Vai para sua playlist. Delete as músicas mundanas. Deleta elas. Isso é uma proteção para a sua vida. Joga fora. Por que você precisa? Se você é cristão, por que você precisa que quer honrar a Deus? Por que você vai ficar ouvindo músicas do mundo? Como pode um dia ouvir música de Deus e outro dia música do mundo? Que a sua vida virtual e real seja um testemunho inquestionável de santidade, honrando a Cristo em cada passo e protegendo o bom nome da igreja e de Jesus. Tem pessoas, me desculpa, eu tenho vergonha de dizer que ele pertence à igreja, pela maneira como ele age, como ele fala. Princípio número 5. Escolha as companhias certas. Companheirismo que fortalece o vaso santificado. Queridos, 2 Timóteo 2:22 diz: vamos ler todos juntos. Segue a justiça, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro
invocam o Senhor. Along this kind of people. Ande com essas pessoas. Isolation. Não significa se isolar, mas discernir. It's not isolation. You need to be near to Você vai ter que estar ao lado de pessoas incrédulas. Como você vai pregar o evangelho? Mas que eles não sejam seus melhores amigos. Quem são os seus melhores amigos? Eu sei que Jesus é um bom amigo seu. Mas quem que é seu melhor amigo na escola, no trabalho? Você é muito espiritual. Primeira Coríntios 15:33 diz: as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado. Cuidado com quem você anda, quem são os seus amigos. Um vaso de honra que passou pelo processo de purificação busca estar rodeado de irmãos e irmãs que edificam eles. Eu não estou falando para você se isolar, porque você tem que pregar o evangelho para os perdidos. Mas estou falando daqueles com quem você está próximo e aprendendo com eles. Eu quero que você aprenda com as pessoas que têm o coração bom e que me edifica. Eu gosto de estar junto de pessoas, eu gosto de estar junto com os líderes, com os irmãos que têm corações abertos para o Senhor, mas cuidado com quem você anda. Não ande com pessoas que vão destruir a sua fé. O desafio de fidelidade nesse ponto é: quem são as pessoas que mais influenciam sua vida e seu crescimento espiritual? Quem são, então, essas pessoas que influenciam sua vida? Quem são eles? E na igreja? Nós não podemos andar com Deus e com os escarnecedores ao mesmo tempo. Salmo 1, verso 1. Queridos, que essa igreja seja um vaso de honra que vai glorificar o Senhor, e que essa igreja seja como um farol de relacionamentos saudáveis, edificantes, que cada vaso de honra ajuda o outro a permanecer firme no propósito de Deus. Ponto 6. Vamos ler todos juntos? Seja um agente de paz e mansidão. Seja um agente de paz e mansidão. A imagem de Cristo no vaso idôneo. Queridos, eu já estou terminando. O verdadeiro servo de Deus, ele não briga. Eu vou repetir. O verdadeiro servo de Deus não briga. 2 Timóteo 2, 24 e 25. Diz: ele é amável, apto para ensinar e paciente, corrigindo com mansidão aqueles que se opõem. Você é amável? Paciente? Algumas vezes? Algumas vezes eu tenho que orar também. Senhor, me ajude. Porque tem ovelhas e tem os bodes. Às vezes eu falo: Senhor, me ajuda. Eu preciso orar. Por isso que eu oro muito. Precisamos ser amáveis, pacientes.
mansos. E esse é o fruto de uma pessoa de coração transformado. E qual que é o nosso desafio nesse ponto? Você tem sido um pacificador? Nossas reações, elas buscam reconciliação ou alimentam discórdias? Um vaso de honra reflete a beleza de Cristo, o príncipe da paz. E que a nossa igreja seja conhecida pela unidade e amor. Esse é o nosso desejo, ver essa igreja como um lugar de amor. Vamos nos levantar. Eu quero concluir e eu quero sua atenção. Eu sempre digo, você ouve a palavra de Deus e agora é com você. Qual que é a sua resposta ao Senhor? A decisão de ser um vaso de honra para o Senhor. Essa é uma decisão que você tem que fazer. E a hora da decisão é agora. O que você está escolhendo ser, um vaso de honra ou de desonra? Que vaso você vai ser? Vaso de honra ou de desonra? Que agora você sabe a diferença. Você tem que escolher. Tudo bem? Se você vai glorificar ao Senhor, ser um vaso de honra, ou vivendo da maneira como você tem vivido, num passo de destruição. E a promessa é clara e transformativa. No verso 21 diz: vamos ler todos juntos. Aqueles que limpam eles mesmos por todas as coisas ruins serão vasos de honra, sendo santos e usados pelo Mestre e preparados para fazer todo bom trabalho. Sim. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser um vaso de honra. E para essa promessa se tornar uma realidade na sua vida, a gente precisa termos atitudes indispensáveis. E eu vou te falar alguma delas. Primeiro, decidir que vamos nos purificar. Temos que decidir. Eu vou purificar a mim mesmo. Tem alguns pecados na sua vida que você vai ter que talvez mudar, coisas que você entendeu. Agora é a hora. Você tem que ir para o Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. Arrependa-se. Eu creio no poder do arrependimento. Quando você diz: Senhor, perdoa os meus pecados, eu quero ser transformado, e Ele vai te transformar. É uma hora de se render e de buscar realmente a vontade do Senhor para a sua vida. Talvez você vai dizer: Senhor, eu quero ser fiel em todos os cultos da igreja. Eu quero ser fiel
vindo em todos os cultos, servindo ao Senhor, every life group, ou talvez na cela, ou pregando o Evangelho, stewardship of your ou na mordomia do dinheiro da igreja, do dinheiro que eu dou ao Senhor. And second point, Segundo ponto, absolute dependência absoluta de Jesus Cristo. You can't by yourself. Você não pode fazer isso por você mesmo. E Jesus disse em João 15:5, sozinhos nada podemos fazer, mas com o Senhor tudo é possível. Se você depende dele. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Com ele eu posso. É pela graça, não é pela sua própria força. Pela sua força você vai falhar, mas pela graça, pela misericórdia dele, dependendo dele. E eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Se Deus falou